Bem-vindos à temporada 2015 do ProvasCast, o primeiro podcast para concurseiros de TI no Brasil. Você pode nos ouvir quando e onde desejar através dos dispositivos móveis Android, Apple iOS ou Windows Phone. Visite-nos também em nosso website www.provasdeti.com.br e deixe suas dicas, comentários e sugestões. Provas de TI, tudo para você passar. Muito bem, nação concurseira, vamos para mais um ProvasCast, hoje com mais uma dama abrilhantando o nosso ProvasCast. Vamos falar agora com a nossa entrevistada de hoje, nossa querida amiga Alessandra Lima, que é nada mais nada menos do que subsecretária de Tecnologia da Informação da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos do Distrito Federal. Brincadeira, conhecido também como Cinesp. Meu amigo Walter, faça as honras da casa aí para a nossa convidada. E já deu seu alô logo de cara. Salve, Davi. Salve nossos espectadores, né? É um prazer ter a Alessandra aqui. A Alessandra quase, né? Foi nossa professora, né? Ela chegou a dar umas aulas para nós. E era um pedido antigo do pessoal. A gente tem normalmente tem muita gente que não tem filho, né? E a Alessandra veio dizer que mesmo tendo filho, sendo mãe, né, a gente consegue com algum esforço passar, tá? Então é um prazer tê-la aqui, Alessandra. Boa noite, Walter. Boa noite, Durante. Obrigada. Um prazer é meu. Alessandra, não se assuste não, porque a gente começa o ProvasCast com todo o gás, com toda a energia, para acordar o povo e ficar preparado, claro, para ouvir aí toda a sua experiência, sua vivência e compartilhar com essa nação, essa galera aí que tem apreciado muito o nosso ProvasCast, porque isso tem feito a diferença na vida de muita gente, especialmente pelos depoimentos que as pessoas trazem aqui, nossos queridos e de muita boa vontade entrevistados trazem aqui pra gente. Bom, para começar os trabalhos, né, você vê que a gente entra nessa pressão, mas o Walter é nessa calma lógica. Esse olho azul dele não nega a origem britânica deste homem, da educação que tem. Muito bem. Alessandro, olha só, traga pra gente primeiro um overview assim de sua vida, né? A gente quer aqui saber um pouquinho de sua vida, por onde você começou a estudar, de onde você nasceu, né? Por que concurso público? Abra seu coração aí pra essa galera que nos ouve. Ok, bom, eu sou de Brasília mesmo, nasci aqui e morei a vida inteira aqui, estudei aqui e fiz ciência da computação na Universidade de Brasília. Quando eu estava no UNB, eu comecei a estagiar e foi até uma coincidência na vida, o professor que me chamou, ele é o professor conhecido, hoje em dia ele é especialista em COBIT, que é o Souza Neto, o João Souza Neto, e comecei a trabalhar numa empresa privada. Acontece que essa empresa, um pouco tempo depois de eu formar, ela faliu. Sério, já foi o primeiro. Começou bem. E eu tinha toda uma perspectiva, não fiz concurso, né? Naquela época já vários colegas meus tinham feito concursos. Eu estava toda com esperança, porque eu já tinha promessa de ser contratada na carteira como analista. Eu tinha carteira, mas como programadora, né? Eu comecei a trabalhar sempre na área de desenvolvimento. E aí eu fui fazer o meu primeiro concurso, que foi o do SERPRO. Mas Olha aí, mais uma do SERPRO. O SERPRO eu acho que é o estágio aqui, tem uns 3 ou 4 entrevistados aqui. Parênteses aí, antes, a gente está falando mais ou menos de que época aí, Alessandra? Pois é, isso que eu ia falar. Na verdade, eu nem considero essa época uma época de concurseiro. Mas um ano, assim, um ano mais ou menos. 96, foi o primeiro concurso do SERPRO depois de vários anos sem concurso. Mas eu não considero que eu citei porque o SERPRO está no meu currículo, eu fiquei 3 anos lá. Mas eu não considero como um concurso, apesar de ter feito, porque eu simplesmente achava que concurso era igual uma entrevista de emprego. Senta lá fazer a prova. Que beleza, tá vendo aí, Walter? E aí eu sentei lá, fui fazer a prova, fiz a prova e passei. Assim, eu achava que era só, fui com o conhecimento que eu tinha mesmo.
Se bem que em 96 foi em Isso 96? era diferente, era bem diferente. A realidade era outra. É verdade. Exatamente, era público, concurso público, tinha publicidade, saía de hora oficial e tudo, mas a internet ainda não estava tão disseminada, não tinha, diferente, não tinha inscrição por internet, a inscrição era pessoal. Mas aí você entrou no CERP em 96? Mas seis. aí ficou 3 anos no CERP. Isso, exatamente. Aí depois você saiu e foi pra onde? Fui trabalhar num organismo que é vinculado à ONU, que é o Programa das Nações Unidas. Ah, você é uma daquelas PNUD. consultoras Não, não. Chama Ela é PNAD, boina né? azul, cara. não, o PNUD. PNUD. Mas não, o PNUD ele tem contrato tanto com o consultor. O consultor, fazendo uma analogia, não é bem isso, mas é como se fosse um terceirizado dentro do órgão, Certo. né? Não é isso, né? Mas existem as pessoas que são do próprio PNUD. São funcionários do PNUD. Você tem o status de funcionário internacional, International Civil Servant, né? Como é que é? É funcionário público internacional, como se fosse isso, né? É um contrato da ONU mesmo. Mas você ainda era vinculado ao CERP ou precisou sair? Não. Eu saí do CERP. Saí. Na época foi a família toda, você é louca, concursada da empresa de TI do Brasil e vai sair e tal, mas eu saí. E aí eu fiquei 7 anos no PNUD. Né? Eu gostei muito de trabalhar, foi uma experiência incrível. Obviamente, trabalhar na ONU, né? Para a ONU é sempre incrível. Não precisava pagar imposto, A boina azul, não né, precisava pagar Walter? imposto de renda, não precisava pagar nada. Não, era isenta, porque Olha aí. funcionário da ONU é Olha aí, isento. viu? A gente tem a declaração de Aí, isenção, Durante. na verdade. Tá vendo? É isso que eu tô falando aqui. Ser boina azul tem lá suas vantagens, né? Mas isso também é o seguinte, você não tem 13º, você não pega, não é legislação Precisa não, nacional. precisa não. Mas Mas nessa época você também ganhou uma experiência vasta também na parte de gestor, né? Muito incrível, né? Foi uma experiência incrível, mais profissional até. E aí depois que eu saí do PNUD, eu já tinha o meu primeiro filho e eu passei por um estresse, um tipo de estresse, e aí que eu decidi mesmo zerar tudo. Eu falei, vou estudar para concurso. Isso é importante, né? Depois de 7 anos de concurso, depois de um estresse, E né? depois, assim, você já era mãe. Já era mãe. Mas mãe, Já assim, era mãe. de quê? De recém-nascido? Ou já era, tinha o quê? 1 ano, 2 anos? 1 ano. Meu filho tinha 1 ano. E aí você, com a criança de 1 ano, resolveu começar a encarar a estrada para concurso. Exatamente. Aí isso já foi 2007. Cara, minha filha tem 9 meses, fez anteontem. E eu não consigo nem imaginar isso, cara. Porque minha esposa tem uma realidade aqui que ela é praticamente uma... Assim, triatleta, né? Porque não é fácil. E você emplacar isso aí com a criança de 1 aninho, que já tá andando, futucando as coisas, é realmente uma missão difícil. Pelo menos difícil. E ainda... Pode falar, Desculpa. pode falar. Ainda tem mais um detalhe. Logo que eu fiz isso, pedi minha demissão, resolvi sair, eu descobri que eu estava grávida do segundo. Mas assim, só sincronizando aí no tempo, eu não posso reclamar muito não, porque também, no meu caso, um também veio em cima do outro também, mas você já tinha tomado a decisão e veio o segundo. Exatamente, eu já tinha pedido para sair e tudo, eu tinha um período de férias, eu estava de férias, mas eu só tinha assim, já era a saída marcada para depois das férias, né? E aí fiquei grávida. Mas e aí como é que foi a recepção, assim, novamente familiar, né, para dizer, olha, eu vou pedir demissão e vou encarar, vou começar a estudar? Como é que foi o apoio? Foi tranquilo? Tô grávida, vou pedir demissão e vou ficar estudando em casa. Walter, para falar a verdade, a cobrança maior foi até minha própria. A família, se fosse meu marido, né? Meu marido deu uma força incrível. Até porque
o meu marido tem uma história também. Meu marido também era concursado e depois ele saiu para abrir uma empresa dele. Então, já tem uma história de apoio. Então, foi a vez de eu fazer o contrário, né? E aí, só que quando eu vi que eu estava grávida e tal, eu resolvi curtir realmente a gravidez. Então, eu não comecei a estudar nesse ano. Sim. Comecei a ter algum contato, eu tinha umas amigas que tinham feito a mesma coisa. E, não, vão reunir para estudar. Só que eu não estudava. Eu reunia com elas. Mas foi interessante porque eu comecei a ver, a entender que tinha que se abrir um edital para ler um edital. Coisas desse tipo. Tipo assim, onde é o local de prova? Essas coisas, né? Sim, que dia é a prova? Eu sei como é que é. Por aí. Entendi. Bom, então eu considero realmente que o meu início de vida de concurso foi em agosto de 2008. Foi aí que eu realmente comecei a estudar. Que aí o segundo filho já tinha nascido, já tinha passado, né, para as fases, ele já estava aí com 8 meses, 9 meses. E ainda tinha o pequeno, mas essa decisão até de vir para concurso, a decisão foi o seguinte: eu quero ser mãe, eu quero ver meu filho andar, eu quero ver meu filho falar, eu quero ver meu filho engatinhar. Então eu vou, metade do dia, vou ficar estudando enquanto ele estiver na escolinha e o resto é para ele. Então eu já tinha um tempo limitado de cara. E Entendi. começou. É engraçado que você falando isso a gente trazendo aqui as mulheres para contar suas vidas de mãe e tudo. Eu também me identifico um pouco com isso, acho que o Walter também, porque aquele que se dedica à sua família passa pela mesma dificuldade, né? E você não quis abrir mão do papel de mãe, que assim, é fundamental. E essa identificação com certeza vai haver com todos aqueles que nos ouvem agora, porque o concurseiro ele abre mão de muita coisa e a família talvez seja um dos pontos mais sacrificados, digamos assim, dentro dessa grande saga que a gente se mete, né? Na Walter, realidade, assim, eu tô curioso, né, a minha curiosidade deve ser a de muita gente que vai estar nos escutando aí pra saber como é que a Alessandra fez essa mágica. Mesma coisa, né? Hoje eu tive meus 2 filhos e eu não consigo imaginar, entendeu? Mas a gente vai aprender já já. E só pontuando que foi por isso, durante, assim, fora a trajetória dela, né, da Alessandra, esse fato, né, de você ter uma pessoa numa condição que todo mundo usa, às vezes, até como não é desculpa, né, porque realmente você tem razão, né, mas ela não se deixou vencer pela condição, né, então a gente vai ver, mas vocês estão falando aí, mas nenhum de vocês dois é mãe. Então a gente às vezes dá uns conselhos, não, mas você não. Pois agora a gente tem uma mãe aqui e vai dar os conselhos, então ela vai ter propriedade. Então, só que essa parte do concurso a gente vai deixar aí pro segundo bloco, né? Exatamente, porque a gente traz aqui esse primeiro momento para contar um pouco desse geralzão aqui, né? Como foi esse início. E no segundo bloco, que começa já já, a gente vai trazer com nossa amiga Alessandra Lima um pouquinho aí de como é que ela fez essa mágica, esse malabarismo, que eu como pai, e assim também o próprio Walter também, como pais presentes, conseguimos identificar isso dentro de casa, né? Bom, antes de fechar o bloco, só um recadinho aqui para você, no nosso site www.provasdeti.com.br tem lá um novo combo da FAB, Força Aérea Brasileira. Acompanhe, veja as novidades, veja lá nossos outros ProvasCast também. Então tá aí, combo da FAB preparado e caprichadíssimo para você. Já já a gente volta. Beijo, tchau! Aí pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco da nossa entrevista de hoje, o nosso ProvasCast. Hoje com nossa amiga querida Alessandra Lima, que é a TI do MPOG, lotada lá na Cinesp, tá certo?
Walter, comece aí logo pra gente não esfriar o sangue. Mande ver. Tá, Alessandra, a gente chegou agora numa fase, né, que você falou da vida, que saiu, né, do seu antigo emprego, tava querendo curtir o filho, mas resolveu estudar, né? Então, assim, conta pra gente como é que foi esse começo de verdade, começo de concurseira de verdade. Como é que foi esse começo e o que você lembra, assim, que fez de errado? Como é que foi essa história? Walter, o começo então, como concurseira, foi em agosto de 2008. Eu deixava os 2 filhos na escolinha. Perto da escolinha tinha uma biblioteca e eu deixava as 2 e pegava 10 para 6. Então eu tinha desse tempo de 2, 10 para 6, de segunda a sexta para estudar. Lindo isso na teoria, porque na prática uma mulher com um filho na escolinha, então um dia tinha que comprar coisa para a escola, outro dia foi fazer a compra de casa, porque o marido aproveita, não, já vai lá fazer a compra, outro dia, já aqui, e resolver as coisas do dia a dia normal de casa que todo mundo conhece bem, né? Então, na prática, eu não tinha nem de 2 às 15 para 6, porque 10 para 6 eu já estava na escola para estudar, né? Mas, 2008, nesse segundo semestre de 2008... Um ano bom esse aí, 2008. Lançaram vários concursos, STF, STJ, vários concursos bons. Eu peguei isso, mas eu me cobrava muito. Então, foi o primeiro erro, digamos assim. Eu me cobrei demais, mas demais mesmo. Até para falar a verdade. Conheço alguém assim, Para falar a verdade, eu me admiro quando. É nada. Quando vocês falam assim, gente, como é que ela dava conta? Porque eu não enxergava isso. Eu enxergava a minha obrigação que eu estabeleci para mim de passar no concurso. Então eu não enxergava, eu tenho filho, não. Então eu enxergava o seguinte, no tempo que eu vou estudar, eu tenho que estudar. E me cobrava ainda estudar um tempo adicional, né, depois que eles dormissem, alguma coisa assim. E a obrigação minha era estudar. Então acho que isso era o que eu mais via. Assim, claro, enquanto eu estava com os meninos, eu queria curtir os meninos, né, e fazer de tudo para ficar com eles. Então eu não via, eu realmente... Estava com a missão, interessava ali era a missão. Isso, exatamente. Bom, acontece que eu fiz, eu não lembro qual que foi primeiro, até o STF, STJ, eu lembro que os 2 foram assim grudados um no outro. E como eu disse, eu não sabia estudar ainda, eu mal li o edital. Então, imagina então estudar direito administrativo, direito constitucional. Eu achava que estudar administrativo era saber a 812. E também concurso antigamente, digamos assim, era diferente. Então, também saber o que era um concurso, digamos, pós 2000 e X aí, que foi outro grande aprendizado. Porque o que a gente tinha de amigos também, tudo, não, constitucional você dá uma lida na Constituição, dá uma lida, né? 8.112, lê 8.112, que você já sabe. Então, fazer 2 concursos que foram CESP de cara. E o interessante é que justamente eu não lembro qual dos 2, que caiu muito o desenvolvimento, questão de banco de dados e tudo que eu sabia. Então eu não tive impacto de TI na hora. Na verdade, eu lembro que eu fiz até um mínimo de TI para esses concursos, mas eu não fiz direito. Fiz português. Você rodou você chegou a rodar no corte da geral? Em direito, eu não fiz o mínimo. Não fiz o mínimo em direito. E eu, pronto, então tá. Tem que se estudar esse negócio aí de regimento interno. Então tá. Quando chegou o outro concurso, digamos, se o primeiro foi STF, o segundo foi STJ. Eu vou dar uma lida nesse tal de regimento interno aí. É a velha? Exatamente. Imprime pra levar antes da prova, pra ficar quase ali enquanto os portões abrem, dá uma lidinha. Quase isso. Pois é.
Como é que é? E, bom, e eu demorei a engrenar, a saber o que realmente tinha que estudar e como estudava e tal. E aí... Quanto tempo, mais ou menos, Alessandra, assim, desculpa te interromper, mas quanto tempo, assim, entre quando saiu, você começou a estudar para esses dois aí, quando saiu o edital do primeiro, aí você contabilizou, tenho 2 meses para estudar, foi mais ou menos assim? Mais ou menos assim, 2 meses, 1 mês. Você só tomou conhecimento do concurso quando saiu o edital? Isso, exatamente. Exatamente. E era assim, fiz STF, STJ, Câmara, foi tudo em 2008. E Senado também. E fiquei decepcionadíssima, arrasada de não ter passado em nenhum. E, É o que? Mágica? Não lembra Eu de tal, dá uma velha lida no resumo, no carro indo pra prova. Não, é sério, porque eu achava que concurso era... Acho que hoje em dia nenhum concurseiro acha mais isso. Com certeza não. Não existe mais isso, mas assim, eu realmente achava, porque assim, já era profissional há um grande tempo, assim, então eu achava que, beleza, pegar os conhecimentos que você tem, e é isso que conta, e não é, né? Então, isso bateu muito. Engraçado. Outra coisa... Desculpa. Não, desculpa te interromper. Engraçado você falar isso. Eu tenho alguns amigos que os caras são, assim, sumidades, têm uma base, uma bagagem enorme. E eles têm justamente o sentimento contrário. Dizem assim, rapaz, eu não estudei nada, eu não sei nada para concurso. Eu falei, cara, você tem uma vasta experiência, tem uma bagagem. E hoje, esses caras que são feras, que com certeza se fizessem uma prova de concurso, teriam uma boa colocação, ainda que correndo o risco de não passar, porque tem as questões particulares de cada prova. Mas eles não fazem por medo da prova, né? Porque acha que não sabe, é justamente o contrário. Interessante isso que você está trazendo. Bom, acontece que quando teve o concurso do Senado, então nesse mesmo, em 2008, segundo semestre, eu não lembro se foi mais ou menos em novembro, um amigo meu, que foi colega de UNB, ele passou de cara, em primeiro lugar, tendo estudado 2 meses. E isso, assim, claro, fiquei muito feliz por ele, mas ainda bati. Então, o que acontecia durante todo esse tempo, na minha cabeça, era muita cobrança, entendeu? Na verdade, eu tinha que passar, mas eu não sabia que caminho trilhar. E aí foi depois do concurso do Senado, que eu, só aí, que eu fui descobrir o Correio Web, aquele fórum de concurso do Correio Web. Que eu nem sei se ainda tem. Então, assim, só recapitulando, você não tinha concurso foco, porque você estava fazendo o que estava saindo, né? Você estava praticamente isolada no mundo virtual, porque só contava com suas amizades mais próximas, que também estavam fazendo, mas não tinha... só descobriu agora, né, o Correio Web, né, uma fonte de notícia, né? Isso. Essa é a realidade, né? Isso. E o que acontecia é que, quando eu descobri o Correio Web, eu confesso que eu ficava lá naquele fórum e ainda me cobrando. Caramba, Alessandro, você está vendo o fórum ao invés de estudar. Porque o tempo que eu tinha que estudar, eu estava no tal do fórum. Viciada. O primeiro contato com o fórum, ele sempre causa um euforia. Depois uma sensação de medo e terror, né? Não, e foi interessante porque aí sim eu vi um grupo que comentava da prova. Aí assim, eu comecei porque até então eu falava assim, Alessandra, como é que você não sabe disso? Tudo na minha cabeça, eu tenho obrigação de saber. Eu não fiz o mínimo em TI. Como é que eu não fiz o mínimo em TI? Então era muito assim, como é que eu sou formada em TI, trabalho anos em TI, eu não fiz o mínimo em TI? Eu realmente tive muita crise, vontade de desistir, várias vezes. Inúmeras. Você teve quantos concursos mais ou menos você fez antes da época da virada, assim? Quantos concursos você fez no Bambo, assim? Tem noção? 5, 6, 7, 10? Nessa questão, foram... Antes de você... quanto você estava fazendo no modo cowboy? É isso aí. Foram uns 4, 5. E você sentiu impacto, né?
Foi. Que não está conseguindo. Isso, uma cobrança enorme. Assim, eu realmente falava, eu vou desistir de TI. Eu pensava em mudar de área, eu vou fazer outra faculdade. Fazer para auditor da Receita Federal. Nossa Senhora. Aí, mas ao mesmo tempo eu amo a área que eu escolhi. Então batia muito isso. Ou seja, durante um grande tempo, vem aquela velha questão, né, de que o maior inimigo era eu mesma. Temos um professor que era fala minha isso. Cabeça, né? Exatamente. Bom, aí quando eu descobri o fórum do Correio Web, comecei a consultá-lo sempre. No início era para ver as questões do Senado, muitas questões foram anuladas e tal. Foi onde que eu tive um maior contato. Aí na época também foi uma época cheia de concursos, acho que foi um dos melhores anos de concurso dos últimos, sei lá quantos. Aí teve a ANAC, acho que foi a ANAC, foi uma agência dessas, que eu também fiz, eu me inscrevi para tudo. E foi então num fórum desse, que abriam uns tópicos, né? Aí num dos fóruns, o Rogerão, chamou, gente, quem quer estudar para esse concurso e tal? Eu, beleza, bora estudar. Foi aí que eu conheci o Rogério. E aí eu tomei contato com o blog dele, ele já tinha um blog e tal, e trocamos e-mail, começamos a conversar e estudamos juntos. Aí é que eu acho que foi a grande virada. Pra mim foi O Rogerão transformando vida. Rapaz, o Rogerão realmente ele sabe é um disso. mito. Ele sabe disso. E foi quando, foi a primeira vez que eu vi pessoas que estavam se sentindo muito igual eu sentia, né? Essa questão da dificuldade com não fazer o mínimo, coisa e tal. E então, eu e o Rogério começamos a estudar junto mesmo, nós dois estávamos juntos. Aí a gente combinava, vamos estudar tal tópico. E a gente ia e estudava. A gente se encontra daqui a uma semana. E começamos também a reunir pelo Skype. Até porque eu também, com filho e tal, aproveitava a hora que eles vão dormir, eu estudo, a gente combinava às vezes 10 horas da noite e tal. E estudávamos juntos pelo Skype. Foi ótimo, era uma delícia, assim. Às vezes interrompia, né, nem chorava, mas era muito bom. E quando é que veio a primeira aprovação, Alessandra? Olha, aí em 2009 eu fiz o concurso de ATI, foi aprovado, o concurso foi em 2009, fui aprovada no SERPRO, fiz SERPRO de novo, só que eu fiz para a área de negócios, né? Que aí eu fui começar a focar, assim, eu quero focar em gestão. E ou gestão, ou que eu acho que é um pouco análogo a parte de auditoria. Aí eu passei para a Dataprev como auditora, nunca chamaram ninguém, que eu passei em primeiro, nunca me chamaram. E foram os 3 que eu passei. Você passou no SERPRO, Dataprev e para a TI da MPOG, a primeira turma. Isso, exatamente. Foram todos em 2009. Tudo não leva só aí, né? Quando começa a provar também, aí abre a porteira, né? Exatamente. Mas assim, você consegue sintetizar pra gente assim, quais foram as mudanças de atitude, né? Você citou, claro, de uma forma narrativa, né? Mas você consegue listar pra gente quais foram as técnicas e mecanismos que você começou a usar que realmente culminaram nessa aprovação? Vamos lá. Então, ter o grupo. Um importantíssimo. Quando o Rogério montou o grupo de e-mail de estudo, na época, ele que me apresentou o TI Masters. Então, eu acho que o TI Masters foi decisivo para mim. Opa, tá vendo aí? Esse depoimento é sem jabá, viu, galera? E foi mesmo, é verdade. Pelo conjunto de questões. E tinha uma coisa, eu não tinha como, eu não moro, eu moro assim, num condomínio, não é perto, então
com filho e tal, então não tinha disponibilidade de fazer cursinho. Então o Tem Mais ajudava muito isso, como comentário. Eu comecei a comentar questão de prova. Foi depois daí, que eu já tinha um certo material de questões comentadas, é que eu tive a ideia de fazer um blog também. Eu falei vou fazer igual o Rogério. Blog da Lei. Isso. Até hoje eu sou assinante do Blog da Lei. E era a ideia, até era jogar mais questões comentadas lá, e nunca joguei, agora já estão antigas as questões. Então E claro, quando você faz um blog, você é obrigado a pesquisar mais ainda, a estudar mais ainda, né? E aí você aprende muito também. Então, o Tem Masters foi. Também o curso que eu fiz um curso online. Foi final já de 2008, mas foi, se não me engano, final de 2008, que começaram a lançar cursos online. Eu fiz um de gestão, e que foi a parte de COBIT, PMBOK, AITU, né? E também foi super interessante, porque realmente qualquer cursinho desses ajuda muito, porque te dá o caminho. Eu não tinha. Eu comprei muito livro sem precisar comprar. Muito não, estou exagerando, mas assim, eu comprei alguns livros. Você comprou aquela apostila? Não, nunca comprei. Aquilo dali era algo... Isso pelo furou menos... Furou a regra. Economizou essa grana, pelo menos eu não fiz. Isso eu não fiz porque eu sabia que não era legal. Eu via, né? Eu abria e via, eu falei assim, gente, isso aqui está resumido demais. Não é isso que eu quero. E o meu tipo de estudo, eu não sou por memorização, eu não sou da decoreba. Eu tenho que entender. Então não adianta eu estudar por resumo. Eu é que tenho que fazer o resumo, entendeu? Então, para mim, é melhor livro mesmo e ir fazendo aquele ciclo de ir aprofundando. Depois, claro, a gente vai começando também a ver o tempo que tem, e de acordo com o tempo que tem, eu sabia, nesse tempo eu vou estudar tal coisa, vou estudar tal assunto. E aí você vai lidando. Eu acho que você tem muito que saber como você aprende, a forma que você absorve as coisas, né? Eu acho que é muito por aí. Maravilha. Então, nesse geral aí, nesse escopo geral aí que você está trazendo pra gente, esses foram seus caminhos, né? Suas dificuldades, o que você efetivamente encontrou aí para acertar, para ter a sua primeira aprovação. Você falou aí a questão do grupo, né? Do Tem Master, a importância do Tem Master. Teve as reuniões por Skype, que aliás é uma das maneiras que a gente utiliza aí para fazer também as apresentações e gravações. E, enfim, esse foi o seu caminho aí, não é isso? Isso, exatamente. Maravilha. Walter, pra gente fechar aqui, nosso tempo tá estouradaço. Alguma consideração mais? Não, tô ansioso para saber como é que foi agora, né, no próximo bloco. Como é que todo mundo quer saber, né, o que um ATI faz, né? Todo mundo quer saber o que esse novo cargo, né, que a administração pública criou, o que ele vai fazer. A Alessandra vai falar isso pra gente no próximo bloco. Maravilha, ela vai trazer, na verdade, a versão dela aqui, né? Nós tivemos um depoimento aí de um ATI, foi nosso amigo Vitor, não é isso? Pois é, agora vamos ouvir a versão pelos olhos de uma dama. Maravilha! Só fechando aqui o nosso bloco, nós trazemos aí também para você novidades do nosso Provas de TI, que é o combo da Cefaz do Piauí, que foi carinhosamente desenhado para você que quer lograr êxito neste concurso, neste certame. Tranquilão? Já já a gente volta, tempo estourado, Boni aqui apertando minha mente. Beijo, tchau! Maravilha, gente! De volta agora para o nosso terceiro e último bloco com a nossa querida amiga Alessandra Lima. Mestre Walter, engatilhe sua pergunta aí e vamos para a reta final deste nosso maravilhoso bate-papo. Diga lá. A intenção desse bloco é a gente explorar, né, o cargo de ATI, né, para que o pessoal que está escutando a gente saiba, né, o que vai esperar. Mas antes de começar, eu queria... Ficou uma pergunta que a gente sempre faz, né, do bloco anterior, e eu acabei não fazendo, né?
Alessandra, você sabe dizer assim, durante esse período que você já sabia estudar, já estava no caminho certo, você sabe dizer quantas horas por dia você estudava? Em média, umas 4 horas por dia. Mais ou menos 3 horas à tarde e 1 hora à noite. Em época de prova, antes das provas, aí sim, meu marido geralmente levava meus filhos para passear e eu passava o sábado inteiro revisando todos os resumos, fazia toda uma revisão. Muitas vezes, de novo, pela Skype, eu e o Rogério ficávamos resolvendo questões juntos, resolvendo dúvidas juntos. E mais uma coisa, né? Aí nos bastidores a gente estava conversando, você falou também que lembrou, né, de outra dificuldade que você teve, que na época que você estava fazendo, né, que ali o pré-2010, você não tinha material, você não tinha curso. Exatamente, porque aí em Brasília, muitos dos cursinhos de concurso eram relacionados a direito, ou então a receita e tal. Para TI não tinha nada. E então não tinha concurso online de TI, então eu fiz um. E para mim o que eu podia era online. E mesmo de direito, eu fiz um de direito constitucional. Era à noite, eu consegui um que era uma noite por semana. Então os meninos, o curso era 7h30, pegava os meninos 6 horas na escolinha, voltava, ia para casa da minha mãe que era perto do curso, dava banho, dava jantar, dava tudo, saía correndo para 7h30 estar no curso. Até 11 horas da noite. E nesses dias eu dormia na minha mãe, eu não vinha para casa. Coitado do meu marido, ficava aqui sozinho. Olha aí. Aí, Durante, tô ainda reclamando da vida aí. Não, cara, esse Provascast pra mim é um verdadeiro divã, porque meus problemas ficam diminutos diante dos depoimentos que a gente se depara aqui. Hoje Mas... só colocando, né, hoje, tirando a própria condição de mãe, porque mãe é mãe ou pré-2010 ou pós-2010, né? A dificuldade vai ser a minha. Mas hoje você tem material, né? Naquela época, eu me lembro também, nessa época, a gente não tinha nada, bicho. Era livrão mesmo, aquele livro que você pega da faculdade e senta a cara ali e vai tentar adivinhar. Exatamente. O que é que podia cair, né? Hoje em dia tá tudo mastigado aí. Isso. É bom e é ruim, né? A própria sua iniciativa, Walter, né, de tanto a criação do TI Master, como a criação dos cursinhos e tudo, isso ajuda muito. Mas tem gente que reclama, tem gente que diz que eu elevei eu elevei a concorrência. Fala sério. Mas é isso, eu acho que ela deu um panorama bom aí da época, né, de concurseira dela, né, e vamos agora focar no grande cargo, né, de ATI aí, que é um... Pois é, rapaz. É um cargo novo, me jogar nessa um confusão cargo aí. novo na administração pública, ele foi criado para disciplinar, né, a parte de tecnologia, estão fazendo trabalho excelente, né, na SLTI. E eu queria saber da Alessandra, né, como que ela descreve aí, né, esse tempo que ela já é ATI, quais foram as oportunidades. Fala pra gente, Alessandra, assim, o que um recém-aprovado desse próximo concurso que deve sair logo, o que ele vai poder esperar? Bom, são 300 vagas, né, para esse concurso de ATI. Então, tem algumas vagas são de reposição de vagas que saíram e algumas novas. O ATI é um concurso, a gente é do Ministério do Planejamento, mas nem todos ficamos lá. Eu, por exemplo, nunca trabalhei dentro do Ministério do Planejamento. Então, dentro lá do planejamento, tem o grupo de núcleo de contratação, tem o grupo de padronização, tem o grupo de métricas, tem vários grupos de ATIs trabalhando em algum dos assuntos que, aliás, é importante para quem quiser conhecer o cargo de ATI, é importante entrar na página do governo, e tem lá a página do CISP, na internet, que contém muitas informações interessantes, inclusive os próprios núcleos. E outra parte dos ATIs, então, é alocada em órgãos. Significa o seguinte, em outros ministérios, em algumas autarquias, e
Geralmente em órgãos você tem às vezes um, às vezes dois, três, quatro, até 5 ATIs, não são muitos. A ideia até é poder aumentar o número de pessoas. Eu gosto de ter trabalhado, é uma boa experiência trabalhar em órgão, porque você trabalha com vários assuntos diferentes. Então, desde planejamento de contratação, fiscalização de contrato, elaboração de PDTI, trabalha muito com a parte de gestão. É importante também dizer que no âmbito da administração federal existe um decreto que fala que não pode, o servidor público não pode executar, fazer serviços de execução. E então, um ATI, por exemplo, ele não é um desenvolvedor de sistema. Ele não fica fazendo código. Ele não fica necessariamente monitorando a rede. Ele gerencia a equipe. Aí, claro, você ter o conhecimento da sua área é importante. Ele vai fiscalizar o contrato. Então, é como se fosse uma camada acima, né? Exatamente. Você não exerce a parte de operação, digamos assim. Não pode. Serviço de execução tem que ser terceirizado, pelo decreto, né? Decreto-Lei 200, o Decreto-Lei 200. O Decreto-Lei 200 e tem o 220, né? Depois que foi o Decreto-Lei. A Alessandra era professora de licitações, hein? Por isso o brilho nos olhos falando aí das leis e dos decretos e tudo mais. Alessandra, dentro dessa ideia aí do seu trabalho em si, como é a sua rotina mesmo, né? Carga horária, como é que é? Conte pra gente como é lá, o seu trabalho. São 8 horas por dia, né? Quando o ATI é alocado em um órgão que bate ponto também. Então, é como se fosse uma espécie de sessão, não é? Eles chamam agora eu perdi o nome, assim, é uma espécie de sessão. Existe uma portaria que rege isso, a alocação do ATI dentro dos órgãos. E a ideia também é que haja um rodízio. E o que eu acho interessantíssimo para o cargo, para mim é um atrativo no cargo. Porque você não faz um concurso para ficar, igual uma amiga minha falou uma vez, que quando ela passou um concurso excelente, ela falou assim, poxa, eu vou passar o resto da minha vida vindo nessa mesma sala, nessa mesma mesa. Como a TI, não. A gente pode mudar de órgão, desde que tenha disponibilidade. Existe toda uma portaria que rege isso. Tem que ser em benefício do serviço público, né? Então, é interessante, porque quando você conhece mais de um órgão, você tem mais de uma experiência, você aprende muito, né? E o network também cresce exponencialmente, Exatamente. Né? Eles têm uma lista de e-mail lá, eles acham que a gente não sabe, né? Mas eles todo mundo tá naquela lista lá, tem acesso privilegiado lá. O Vitor é um deles, né? Tudo tá rolando na lista dos ATIs lá, tudo tá acontecendo. Exatamente. Mas a lista dos ATIs foi feita por iniciativa dos próprios ATIs. Qualquer cargo pode fazer, né? Mas é interessantíssimo como compartilhar conhecimento. Eles bebem lá da fonte, lá da SLTI, né? Que hoje é que dita, né, as normas, né, praticamente, né, da administração pública na área de tecnologia da informação. Exatamente. Então, assim, o teu crescimento profissional, como é que você avalia desde que você assumiu o cargo de ATI? Walter, como eu falei antes, eu foquei em gestão. Era algo que eu queria trabalhar em gestão, entendeu? Então, a experiência toda é em gestão. E não é à toa que são vários ATIs que acabam tendo DAS, cargo de DAS, né, cargo de chefia, exatamente por isso. Então, é bem gestão, governança de TI, e é nessa linha mesmo. Dentro dessa, até fazendo um gancho um pouco com a pergunta anterior, questão da remoção, a possibilidade de viagens, como é que, se a possibilidade de remoção ela é grande, né, porque você pode aí
flutuar entre esses órgãos, vocês viajam muito? Eu acho que depende. Especialmente como mãe, né? Como é que é para deixar as crianças? Eu não viajo. E confesso que nem faço questão justamente por isso. Mas existem ATIs em órgãos como Itamaraty, eu sei, por exemplo, que eu já vi relatos por causa do grupo de ATI, que eles viajam bastante. Então depende do órgão onde você está. Nos órgãos onde eu trabalhei não tinha tanta necessidade de viagem, assim, não tinha muito. Então, na realidade, o ATI, ele vive a vida do órgão na qual ele está lotado, né? Exatamente. Mas com um grande benefício de que eu acho que a cada 2 anos vocês conseguem pleitear, né? Se não que vai conseguir, mas vocês conseguem pleitear um rodízio, né? Eu tive essa experiência porque um dos meus colegas, né, de equipe que trabalhou comigo na CGU, ele era ATI, né? E ele foi depois para o Ministério das Comunicações. Então, eu acho interessante essa mobilidade, né? Eu acho muito legal, assim. É uma particularidade aí desse cargo, né, Walter? Inclusive a gente sempre pergunta, recursos, né? Que a gente chama instalações e equipamento pessoal. Depende também do cargo, né? Se ele estiver no órgão pobre, ele não vai ter nem o mouse direito, né? Se ele estiver no órgão rico, vai ter 2 monitores, um teclado, PlayStation. Então, Onde você está hoje, assim? Quais são se você puder falar, claro, né? Dada a importância da função, como são os projetos, né? E aí já pegando o gancho nessa ideia dos recursos também que você tem para trabalhar, os recursos tecnológicos, assim, levando em consideração também que a sua função é mais de gestão, mas os projetos macro, assim, para aquele que nos ouve, para aquele que está querendo ingressar na carreira de ATI, qual é a sua realidade hoje? Tá, a minha realidade hoje mesmo, é um pouco diferente. Eu estou cedida como ATI, né? Então, aí é sessão mesmo, porque é mudança de esfera. O ATI é da administração federal e eu estou aqui no governo do Distrito Federal. Então, sai um pouco. A minha experiência de ATI está sendo, eu considero, crucial. Até porque, como o Walter falou um pouco antes, a SLTI tem estabelecido várias normas e padrões, e, por exemplo, a Instrução Normativa número 4, que são referências. Então, em outros, fora, já extrapolou a administração pública federal. E no caso aqui, o GDF tem um decreto que diz que a gente também, dentro da esfera do governo do Distrito Federal, tem que seguir a N4. Bem, a N4 foi elaborada também por ATIs, né, seguindo recomendações do TCU e tudo. Então, a experiência como ATI é muito importante, porque você tem o contato com, por exemplo, o COBIT. O COBIT fala que tem que ter, recomenda a criação de comitê de TI. E no CISP existe um manual desenvolvido por equipe de ATIs que ficam no Ministério do Planejamento para a criação do comitê de TI, com até template de portaria. PDTI também é outra norma, né, de governança. Existe todo um manual de PDTI criado pelo CISP, também por grupo de ATIs, né? Então, já viu que é a maçonaria, né? É uma maçonaria aí que foi criada dentro do governo federal. Não, e assim, e fica dever de casa, para você que tá ouvindo agora aqui a gente, pesquisar essa sopa de letrinhas, tá certo? Faça aí o dever de casa, posta lá no nosso blog do Prova de TI e fala pra gente lá depois o que significa tudo isso, porque é órgão, é nome, hein? Bom, para ser ATI, no mínimo, assim, geralmente cai na prova. A Instrução Normativa número 4 é objeto de estudo, desde da primeira foi. E a outra parte toda é de governança, né, que vem de COBIT. É bem pesado na prova, né? Aí eu recomendo o site do Governo Eletrônico, www.governoeletrônico.gov.br. Tem lá a aba do CISP e essas informações todas. Para quem está interessado no concurso de ATI, vale a pena dar uma olhada lá. Alessandra, tem uma pergunta que a gente sempre faz, né, também, tradicional, que é o seguinte, não com viés negativo, né, mas com viés de melhoria, né? O que você acha, né, que pode
que ainda falta melhorar, né? Na carreira de ATI, né? Assim, o que você vê hoje que ainda tem espaço aí para melhorar? É uma carreira hoje bem considerada no governo, mas sempre tem aquela coisa. Você enumera aí algumas coisas que você acha que ainda poderia melhorar para o cargo ficar melhor ainda? Sim, claro. Tem muita. Levaria outro bloco aqui falando, né? Sim. Mas faça um resumão pra gente aí, pra gente fechar. Quando o cargo foi criado, ele foi criado, que é apelidado de carreirão do executivo. São vários cargos juntos, né? Que a sigla é PGP. Então, é o carreirão. Então, isso dificulta, você padroniza, você tem todo um tipo específico de mudança de nível, e aí o vencimento básico é fixo. Então, o primeiro passo aí, existe a Associação das Analistas em TI, a ANATI, e que também tem um site lá com várias dicas, e lá é nítido que o desejo é a criação da carreira de ATI, uma carreira separada, específica de TI, até para fortalecimento de TI dentro do governo. E com isso, uma composição de salário melhor, porque a desvantagem é que o vencimento básico é baixo e o resto é gratificação por exercício. Então, tem toda uma... Exatamente. Quase que metade, praticamente a metade do salário é uma gratificação chamada GCISP, e você precisa estar em exercício necessariamente em órgão do CISP no DF. Então, por exemplo, a universidade a UFBA, né, que é a Universidade Federal da Bahia, né? Isso. Ela é um órgão do CISP, mas não pode receber ATIs. Quer dizer, poder até pode, ela pode receber, mas o ATI que for para lá vai perder a gratificação. Mas em compensação vai ficar aqui em Salvador de boa. Exatamente. Tem outra coisa, né? Ela já falou, né? Mas é muito comum, tá? É quase que natural, né? Os ATIs, né, ganharem DAS, né? Não é verdade, Alessandra? Tem um percentual também de ATIs que já tem DAS. Porque normalmente ele já é deslocado para assumir em órgãos, principalmente órgãos que não tem carreira própria de TI, ele já chega para poder organizar ali, né? Então ele já chega com um posicionamento ali de chefia. E é natural que ele acabe ganhando. Por exemplo, o meu colega, né, o Roberto Almeida, saiu da CGU para assumir o DAS lá no Ministério das Comunicações, né, da área de tecnologia. Né? Pela experiência Walter, de gestão. Eu vou ter que fazer, às vezes, do concurseiro que nos ouve, esclareça o que é um DAS aí. A gratificação de chefia, né? Ah, pois é. Então, ele não sai à toa, né? Ele tem aí essa gratificação para assumir a bronca aí em outro órgão. E o DAS é acumulado com o salário, né? Então, você acumula realmente o salário de ATI com DAS. Agora, já passou dos 10K. Aí já começa já começa a ficar mais interessante. Lago. Agora... Alessandra, não, conclua seu raciocínio aí. Não, a questão então nisso, a questão salarial faz com que muitas vezes o concurso também, muitas pessoas façam concurso de ATI e por isso há um grande número de vagas e saiam para outros. Até porque ganham uma boa experiência, né? Certas coisas, igual eu estou falando, conceitos de COBIT, conceitos de PMBOK, conceitos de ITIL, acabam fazendo parte do cotidiano, todas essas melhores práticas, então facilita, ganha né? Um bom gabarito, né? Maravilha. Olha só, para a gente encaminhar aqui para os nossos finalmente, eu queria que você pontuasse rapidamente, primeiro, a questão da qualidade de vida como concursada, né? Porque para aquele que ainda não logrou êxito, precisa ter um pouco dessa noção. A gente já viu bastante aqui que realmente, em alguns casos, chega a ser invejável, né? O pessoal aí, especialmente a galera de tribunais, as mulheres que trabalham nos tribunais, tem uma carga horária aí de 6 horas, aquela história toda. E segundo, a gente quer saber de você, que não pode deixar de passar aqui, se pendurou a caneta, né? Se aposentou a caneta, ou se vai realmente aproveitar
aí essa motivação toda e esse Provascast para duas. Primeiro, 3. Comentar lá no nosso fórum, fazer aula com a gente aqui e retomar os concursos. Diga lá. Bom, pelo concurso, né? A minha caneta não está aposentada, ela está suspensa. Por tempo determinado ou indeterminado? Olha, eu achava que era determinado, mas não. Ela vai ficar engravidar de novo, não vai começar a estudar. Tem que sob pressão. Tem que dizer isso. Não, ela está suspensa, está levitando. Eu retomei, por exemplo, o concurso do Senado. Eu fiz até o cursinho, né, com aí o pessoal do Walter, tive aula com o Walter, o próprio Walter, o Rogério, foi ótimo. E então, de vez em quando, eu estou fazendo um ou outro. Mas eu só não estou colocando isso como uma obrigação na minha cabeça, porque eu sei que a partir do momento que eu tenho uma obrigação é complicado. Se setar a flag é obrigação, o bicho pega. Exatamente. Muito bem. A outra pergunta era... Qualidade de vida. Com relação à qualidade de vida, qualidade de geral, vida. né? Como, isso. Bom, por que eu tenho que abdicar horas de minha família, estudar de madrugada? E no final, quando você alcançar o Elísio, né? Faz como? Agora, você tá agora, depois que você desligar aqui, né? Diga aí. Olha, a questão mesmo da qualidade de vida foi importante para mim, para decidir fazer um concurso. Claro, como funcionário executivo, nós não temos essa questão de trabalhar 6 horas, trabalhar 7 horas, vários recessos que tem, né, em tribunais, a gente não tem. O executivo é mais apertado, né, Walter, assim, é mais rígido nessas questões. Mas, por outro lado, não tem aquela pressão de empresa de TI, quando você é funcionário de empresa, que você sabe como é que você não tem dia, você não tem noite, não tem nada disso, né? Eu não sei, eu não conheço essa realidade, não. Exatamente essa que eu acho que é a diferença. Eu simplesmente sei que eu vou chegar todo dia, eu vou trabalhar todo dia. Essa questão de também achar que funcionário público não trabalha, isso, né? Aliás, é mal visto aqui em Brasília por todo mundo que é funcionário público sério. Mas a gente trabalha com horário de trabalho, horário para sair. Obviamente, dentro da TI, de vez em quando tem. Você vai arrumar alguma coisa, sei lá, alterar a configuração de switch, vai alterar a configuração de rede. Faz uma parada, trabalha no final de semana. Isso tem. Mas é programado, é diferente. Ossos do ofício. Exatamente. É a mesma coisa de falar que é médico e não quer fazer plantão, né? Aí vai de encontro aos princípios, né? Não tem por onde correr. Maravilha, Lê. Olha, a gente, realmente é muita informação. A gente, mesmo trazendo pessoas da mesma área, são espectros diferenciados, são pontos de vista diferenciados. Sua realidade aí como mãe concurseira vai aí alcançar, sem a menor dúvida, aí, uma grande quantidade de pessoas que seguem nosso Provascast, que acompanham o Provas de TI, a rede itinerante também, onde a gente irradia aí essas novidades. E queria de antemão agradecer a você aí pela sua presença, pela sua atenção aqui. Claro que na sua agenda apertadíssima, conseguiu aí com muito esforço dar a sua contribuição aqui pra gente. Muitíssimo obrigado. Eu queria passar a palavra para as considerações finais. Walter, diga aí. Queria agradecer a Alessandra, tá? A gente sabe que essa vida de mãe, que foi o foco aqui do nosso debate aqui, ela é complicada, né? Se eu, como pai, hoje já tenho problemas, imagine. Então ela cedeu aí esse horário pra gente, né? Muito obrigado, Alessandra, mais uma vez, por atender nosso pedido, tá? E pode contar com a gente, se voltar a estudar, a caneta voltar, a gente vai estar sempre aí junto, né? Você já é da casa, já é nossa colega, pode contar com a gente aí se houver uma nova empreitada, tá bom? Obrigado. Ale, suas considerações finais aí. Imagina, Walter, eu que agradeço, obrigada, Durães, agradeço aí o convite, eu espero realmente poder ajudar com o depoimento, e que é uma surpresa para mim,
pra verdade, assim, eu fiquei pensando, poxa, será que eu posso ajudar mesmo com alguma coisa? Foi tão difícil para mim, assim, a luta, passar por tudo que eu passei, né? Eu achava que ao contrário, eu estava fazendo pouco. E sim, eu vou voltar, pretendo voltar, mas você falou uma coisa, Durante, que foi assim, na situação atual, eu tendo um emprego que eu gosto, tudo, valeria a pena sacrificar todas as noites e finais de semana só para eu ganhar um pouco mais? Eu respondo que não. Por enquanto eu prefiro ter a qualidade de vida, ver meus filhos crescerem mais um pouquinho. Daqui a um pouco eles já estão mais independentes, aí eu volto a estudar, aí eu almejo um cargo melhor, uma carreira melhor. Quem sabe até lá a carreira de TI saiu também. Pronto. Maravilha. Gente, mais uma vez agradecendo aqui a nossa entrevistada. Olha só, recadinhos do coração aqui. A primeira divulgação é o nosso combo do Ministério Público da Paraíba. Concursão aí no Nordeste, a galera fique ligada. Estamos preparando aí, como sempre, como regra geral, um material de qualidade para você. Deixar aqui os beijos e abraços do coração para a galera que contribui com a gente aí na rede itinerante. Nosso querido amigo Igor Felipe Silva, de São Luís do Maranhão. Um abraço especial. Nosso amigo Renato Bueno, sempre presente aí nos posts, dando lá seu comentário, sua contribuição, lá de São Paulo, capital. O nosso amigo querido Felipe Ferreira Machado, aqui conterrâneo da minha terra, Salvador, Bahia. Um grande abraço para vocês, continuem firme e forte na rede de conhecimento itinerante. Pessoal, aquele abraço, até a próxima.